nós estamos começando mais um episódio do Foca na Causa. Só que vocês sabem que o mês de abril, o Foca na Causa, ele reserva para o Foca na Inclusão. Porque nós precisamos incluir todas as pessoas, nós precisamos falar de amor, de transformação. E por isso, hoje aqui, nós estamos com o Dr. Diogo Pasquale Nunes, que ele é neurologista e diretor do ibrace.org. E também com a Glauza Nin, ela que é mãe atípica e também é presidente da AMA aqui de Mafra, Santa Catarina. Então nós vamos começar esse episódio do Foca na Inclusão. Foca com a gente, já começa curtindo, compartilhando e comentando. Sejam muito bem-vindos. Muito feliz que vocês estejam aqui, trazendo conhecimento, que vocês têm a experiência. E os dois juntos hoje, porque já vieram separados. Honra total. Né? Já vieram separados aqui, né? A mãe e o doutor. Mas hoje a gente vai falar sobre autismo. Esse diagnóstico, né, que as pessoas recebem, muitas pessoas recebem, e conhecimento ele liberta. Por isso vocês estão aqui no Foca na Inclusão hoje. Que bacana. E estar ao lado do Diogo, sempre ouvimos falar um do outro, mas estar ao lado e aqui sentado contigo é um prazer inenarrável. É maravilhoso, principalmente para falar sobre algo que eu vivo. Sim. Na prática, eu digo as vivências reais, e o doutor Diogo atende aos nossos pedidos. O dia todo. E passa, né, o olhar técnico e profissional. Claro. Então, com certeza vai render boas ideias, muita conversa boa, vai ser incrível. Sem dúvida, agradeço muito, Cláudia, pelo convite mais uma vez. É um tema que a gente ama, né, Glaucia? Não tem nem o que dizer. A gente ama falar sobre o espectro autista. Uma honra estar com você também, Glaucia, conversando sobre isso. E vamos lá, Cláudia, porque tem muita coisa legal pra gente comentar hoje. E eu tô aqui já ansiosa para saber. Ai, com certeza. E também as pessoas que estão nos assistindo, tenho certeza que vão ter. Façam umas perguntas ali, depois a gente responde. Verdade. Se não dá para responder na hora, Vamos lá. depois a gente responde. Damos um jeito. Né? Damos um Voltamos, jeito. né? Sempre, sempre. Vou começar pelo Dr. Diogo. Correto. Vamos lá. Dr. Diogo, do ponto de vista médico, o que é autismo? Ótima pergunta, Cláudia, porque tem muita confusão ainda sobre isso. Primeiramente, as mães e os pais acham que eu sou o culpado do meu filho ser espectro autista, foi a culpa do que eu fiz há 30 anos que me deu essa criança com espectro autista, e não é nada assim. Primeiramente, Cláudia, nós temos uma condição genética, temos mais de 100 genes hoje envolvidos no espectro autista, e por isso que eles são tão diferentes. A gente vai falar sobre isso também, mas nós temos combinações de genes que são completamente diferentes para fornecer sintomas similares. Portanto, o espectro autista ele é um transtorno do neurodesenvolvimento em que quase 100% deles carregaram genes que deram a eles esse transtorno. Não é culpa do pai nem da mãe, e também eu vou comentar mais sobre isso nas perguntas futuras. Muitas vezes os pais acabam tendo certas características do espectro, mas não fecha um diagnóstico para isso. A família vai ter essas características, o que comprovou para nós, diante de muitos estudos já, que o espectro autista tem uma condição genética envolvida. Obviamente, nós temos fatores de risco dentro de uma gestação, como a hipóxia perinatal, que é a falta de oxigênio durante o parto, a prematuridade, que vão acarretar mais problemas, e dentre eles o espectro autista também está incluso nisso. Agora, a pessoa tem que ter a genética para desenvolver tudo isso. Portanto, mais uma vez, é uma condição genética e que é uma condição do neurodesenvolvimento. Ninguém com 35 anos adquire o espectro autista, ou mesmo com 15 anos, que é o que muita gente acha. E não é contagioso, Não né, é doutor? contagioso. Não é uma doença e precisamos frisar Você isso. pode abraçar, você pode beijar, você pode pegar no Pode. colo, claro que se eles quiserem, né? Vamos deixar. Autista não ama. Autista Ama sim, não ama tem sim. sentimento. Ama demais. Autista não toca em você. Calma lá. É dentro do tempo deles. É dentro do tempo deles. É dentro de uma adaptação, dentro de uma estimulação, de várias tentativas, mas sim, eles têm sentimento. Então, não é contagioso. Quando as Não. pessoas olham um autista, a primeira coisa que fazem é assim, ó. A gente percebe que eles estão se afastando. Eu sou aquela descarada que olha assim, oi, algum problema? Porque não tem problema, não existe nenhuma situação como essa. Muitas vezes é uma agitação a mais. Que aí temos outras situações. Ou também, né? Glau, a pessoa chega, Será? como que teu filho é espectro autista, se ele me abraçou, se ele me olhou? Não é nada assim. Então a gente não pode ficar focado, Cláudia, naquela caixinha de sintomas e sinais e falar você não é baseado nisso. Não.
Parece que a pessoa não quer que essa pessoa abrace, que ela tenha... Não, a gente tem que tirar isso de cena muitas vezes. Ou quando o autista chega pra pessoa assim, de supetão e abraça. Vou falar do Arthur, né? O Arthur, quando ele quer, é um sentimento explosivo. Ele consegue. Então ele chega e abraça. Aí a pessoa parece que vai tentando tirar assim. Eu já olhei e falei assim, tudo bem, moço, ele só quer um abraço. Mas se você não se sente confortável, filho, vem pra cá e deixa essa moça aí. Mas assim, de uma forma muito sutil, mas poxa. De uma forma bem sutil, vai pra... Sai daí, Arthur. De uma forma bem sutil. Puxa, vamos. Não. Mas eu sempre comento com ele, né? Pergunta muitas vezes se a pessoa quer um abraço. Porque o Arthur, ele é muito amoroso, mas tem momentos que ele não quer. Então, esse é um dos mitos e preconceitos que a gente já pode eliminar de cara. Com certeza. Glau, e pra você, né? Eu perguntei pro Dr. Diogo o que é o autismo. E você, quando você recebeu o diagnóstico, o que foi pra você? Pra mim, foi o norte. Porque o Arthur sempre foi diferente. O Arthur sempre teve atraso no desenvolvimento, sempre teve características diferentes de outras crianças. E não que a gente compara com outro filho, porque cada maternidade é única, isso é indiscutível. Mas ele tinha certas situações que eu olhava e falava assim, meu Deus, mas o meu sobrinho andou, a minha sobrinha fez isso. Uau, o amiguinho tá fazendo dessa forma. E dentro, né, de um parâmetro e de tudo que é correto na medicina, ele deveria estar se desenvolvendo e não estava. Então, foi o primeiro clique. E algo que nos chamava muita atenção, de todos na casa, principalmente da minha mãe, foi o olhar. Ele tinha um olhar vago, que eu brincava assim, filho, tu tá perdido. E eu ficava, Arthur, filho, tu tá perdido. Porque aquele olhar, ele era diferente, ele era um olhar assim, mais pro nada, como se o mundo dele fosse assim, ó, longe, do nada ele voltava e fazia assim, como se nada acontecesse. Então, pra mim, com certeza foi um caminho. Eu precisava entender o que o meu filho tinha, por que ele sentia tantas dores, infeccionava tanto, por que tudo acontecia com ele. E aí nós buscarmos todas as terapias e buscarmos uma saída. Nunca, pra mim, foi um luto. Nós não tínhamos como, eu vou ficar sofrendo, agora eu não vou fazer isso, vou me privar disso, ou então não vou fazer foto, não vou postar nas redes sociais, pelo contrário. Foi difícil o começo, foi a parte assim, de ter uma sobrecarga, porque é o puerpério, tudo mais difícil. Pesado. Mas é por causa da maternidade, não porque o meu filho é autista ou porque com seus 3 anos estava em terapia. E você descobriu, ele tinha quantos anos quando você recebeu o diagnóstico dele? Ele tá com 6? Ele tá com 6 anos, completa 7 em agosto, com 2 anos e 7 meses, se eu não estou enganada, nós já tínhamos tudo ali organizado, tudo, porque a gente já começou a fazer no particular, né? Nós precisamos buscar, pagar neuro, precisamos, assim, arrecadar dinheiro, porque é muito caro, mas se fosse pelo SUS, nós não teríamos o diagnóstico e não descobriríamos. Mas claro que nós levávamos na pediatra, nós fizemos tudo dentro, assim, do que manda toda a medicina, o protocolo. E ele tinha atraso, mas outros não significativo, não fechava laudo. Aí alguns sinais falavam, mãe, calma, você tá apressando as coisas. E aí a mãe insistindo. Eu falava, não, mas isso tá errado, porque eu não posso amamentar ele na frente das pessoas. Eu tenho que me fechar no quarto, qualquer barulho ele grita, ele não... Mãe, é o jeito dele. E aí isso foi entrando tanto na minha cabeça que eu pensei, calma lá. Se as outras crianças amamentam e vão com todo mundo, o meu filho só fica grudado em mim. E eu brincava que eu entrava no modo Jersey, porque não tinha outra saída. Aí eu falei, não, vamos... E ele mamou até 2 anos e 1 mês. Então, ele mamou bastante. Até que foi bem. Não, foi muito bem. bem. Mas no final, eu amamentava distante. Ele pegava o bico do meu peito sem encostar no rosto dele, porque até hoje o calor o incomoda. Então, são sinais que as mães também podem ficar em alerta. E aí que é essa pergunta que eu quero fazer agora, né? Quais são, doutor Diogo, os sinais de alerta? Primeiro ponto, Cláudia, o que a Glau falou para mim é muito importante. Vamos lá. Existe um mito, que é mais um mito que a gente tem que tirar aqui, que cada criança tem seu tempo. Não, nós temos neurologicamente marcos do desenvolvimento que toda criança tem que seguir. Então vamos supor, uma criança que aos 2 anos não fale frases curtinhas, mas que ela tem uma frase já completa, ela está em atraso. O Arthur. 1 ano e meio, por exemplo, a criança já tem que ter uma linguagem bem desenvolvida, se virar um pouquinho. Você não pode esperar que essa criança tenha essa linguagem com 3 anos e achar que isso é normal. Não, o atraso vai ocorrer. Nós temos uma taxa, mais ou menos, mesmo naquele que é nível 1, de 80% de atraso. Mas aí que vem o problema, Cláudia. Nós não temos hoje um refinamento diagnóstico para pegar os pequenos atrasos. Pelos estudos, já com meses, essas crianças têm um atraso motor. Então, o primeiro atraso que a gente conseguiria observar
Se fizéssemos hoje um exame físico completo de uma criança com 5, 6, 7 meses de idade, seria um atraso motor, que elas estão ali com um desenvolvimento pior do que crianças típicas. Então é normal que os pais venham, normalmente quando a criança começa a falar, olha, meu filho não está falando, enquanto o priminho já começa a falar algumas frases. Outro ponto muito importante que tem que ficar muito na observação era, o meu filho falava 10, 15, 20 palavras, voltou a falar 5, ele regrediu. Isso é uma média de 1 ano e 8 meses de idade, que tem uma poda neural errática. Essa poda neural, que para nós serve para tirar certas conexões, dar aquela podada mesmo no que nós precisamos manter, para eles é errática. E aí eles podem piorar tanto de parte motora, por exemplo, era uma criança que pegava seu talherzinho, colocava a comidinha, levava à boca e não faz mais, ou era uma criança que a gente já tinha conseguido desfraldar, e hoje ela está meio que retornando, voltando a urinar, por exemplo, à noite na cama, ou ela falava, mas a linguagem é o principal, é o que mais diz para nós. Ela falava papai, mamãe, titio e de repente ela para de falar. Ou água. Quero água. Falava. Voltou. Regrediu. Regrediu. Aí as mães comentam, é porque foi na casa da avó, é barda. Não é isso. Precisamos que é deixar barda? Claro. É barda, é mimimi. A avó faz tudo. A avó faz tudo, ele ficou preguiçoso. Preguiçoso. O Arthur teve disso. Tantas coisas que acontecem que eu olho hoje e digo pra mãe, eu falo ou não falo? Eu falo ou você fala? Porque são sinais que aceleram um processo e um desenvolvimento que as crianças merecem, que é a estimulação precoce, quando nós falamos. O Arthur teve estimulação precoce. Então, ele demorou muito para falar, demorou muito para desfraldar, mas, assim, teve muito estímulo. E o autismo dele sempre foi muito presente, muito presente. Eu vou te fazer uma pergunta, a gente está conversando aqui sobre algo muito similar que acontece em muitas crianças, sobre a cólica. E olha, é muitas crianças autistas, muitas mães que eu converso e elas dizem assim, meu Deus, Glau, o seu filho teve o que a minha filha teve. Aí a outra diz assim, meu Deus, o meu filho também. Então, a cólica, ela tem que fazer sentido dentro do autismo. Faz. Tem alguma coisa. E eu já comentei com um médico de falar assim, isso é coisa da sua cabeça. E eu tô pegando um ranço desse coisa da sua Não é, tá? Todo o transtorno, primeiramente, Glau, isso é bem legal de conversar também, que nós temos uma sobreposição genética de vários transtornos. Por isso que é muito mais comum o espectro autista ser ansioso, ter depressão, bipolaridade, e também o oposto. O TDAH, de repente, descobre um espectro autista. Hoje, conversando com uma psiquiatra amiga minha, ela estava dizendo que vários clientes dela que ficaram anos com diagnóstico de TOC, na verdade, hoje viraram autista nível 1. Porque todo mundo ficou tratando como toque, e não foram observar outras características. Exato. E aí essa questão de doenças, por exemplo, o espectro autista ele tem muito mais alergias. Nossa, ele tem infecções. É uma criança que fica mais doente, sim. Então, outro ponto é a sensibilidade à dor também. Então, pode ser que as outras crianças também tenham cólica, mas ele pode ser muito mais sensível àquela dor e se incomodar muito mais. Portanto, às vezes você pega aquelas crianças que andam na ponta dos pés, é por sensibilidade também, não é só questão motora. Exato. O Arthur até hoje, o andar na grama, ele fez a pega do chinelo. Vai andando. 5 anos. Não, ele anda como se tivesse ovo, como se estivesse pisando. Eu brinco assim, filho, vamos correr na grama? Vamos jogar bola? Eu vou de chinelo. Eu falei, meu Deus, vai arrebentar chinelo. E aí eu sou aquela espalafatosa, né? Vai arrebentar chinelo, filho, vai descalço. Porque eu tô estimulando a pisar, mas eu sei que o limite dele é tentar e pegar o chinelinho na mão e falar, mamãe, eu quero o chinelo. Eu digo, tudo bem, você tá de parabéns, você tentou. Porque a sensibilidade dele, a parte sensorial no pé é gigantesca. E aí estávamos falando ali sobre escoliose do Arthur e tudo mais. Então, tudo é um acarretamento. Nunca é só... Não é uma coisa só. O autismo. Isso aí. Nunca. Sempre tem transtornos, comorbidades. Então, volto a dizer, o autismo é a capa de muito mais para trás. E aí, Glau, é importante trazer isso também, Cláudia, por uma simples razão. Às vezes, os pais pensam o seguinte, meu filho não evolui porque ele tem o diagnóstico de espectro autista. Não, é o que vem junto do espectro autista que está piorando a vida dele. Então, vamos supor, se eu pego hoje autistas nível 2 e nível 3, a grande maioria deles tem déficit intelectual. Existe uma parte que não tem, e que daí consegue desenvolver muito bem nas terapias, aproveitam a psicologia, por exemplo, a fonoaudiologia, e o pai olha frustrado, a mãe olha frustrada. Cara, o que tá errando? A mesma profissional que o filho aqui da minha vizinha, que também é um nível 2, um nível 3, ele está evoluindo e o meu filho não.
E aí você vai olhar, é que o teu filho, às vezes, tem uma comorbidade associada, um TDAH, uma bipolaridade. Isso é um alerta. Isso é um alerta também. E o outro não. Ou ele tem um déficit intelectual e o outro não tem. Então também tem que analisar sempre isso. Porque às vezes a gente coloca tudo numa caixinha só e já era. Não é assim que funciona. Bom, eu confesso para vocês que eu não sabia disso. Né? Porque a gente sempre fala dessa parte cognitiva. É a primeira vez que eu ouço, de verdade, e até eu leio bastante sobre isso, porque meu sobrinho é autista, né? Sim. Mas eu nunca tinha ouvido falar que tem essas comorbidades, que é assim que fala, né? Sim, essas comorbidades e que isso vai atrapalhar. E quando a mãe chega assim, meu filho é só autista, e eu vejo traços dele, e olho pro meu filho, eu falei, meu Deus, será que o doutor não viu ou tá investigando? Será que a mãe tem preconceito ou não quis dizer que é algo a mais? Porque quando nós negamos isso no nosso filho, nós estamos negando a ele terapia, negando a ele estimulação, negando a ele desenvolvimento. E negar algo que você possa oferecer, mesmo de casa, mesmo fazendo aquela coterapia, é muito triste, é muito triste. E aí eu sempre me questiono assim, será que eu estou sendo muito invasiva em falar com a família? Às vezes eu falo e digo, se me odiar, pelo menos eu disse. Um dia vai olhar assim, aquela guria tinha razão. Porque isso dói. Quem é ela para estar se metendo, né? Isso, exato. Hoje, graças a Deus, as pessoas já estão me conhecendo um pouco mais. Assim, confio no trabalho que eu faço, mas porque eu mostro muito do que eu faço com o Arthur. E eu sou muito parceira das terapeutas, dos doutores. Eu sempre falo assim, o que eu faço em casa? Lá em casa você faz essa parte. Porque só as terapias, eu não tenho condições de pagar. Ninguém tem. E não funciona. Você tem que fazer a tua parte, né? A família tem que fazer a parte. Tem que. Doutor Diogo, quanto ao diagnóstico precoce, né? Nossa, o que falta para as famílias? Porque o acesso, né? Eu acho que existe informação, existem as terapias, as coisas estão aí no mundo. Mas o que falta para a família ter acesso? Ótima pergunta, Cláudia. Isso até é difícil de responder, né? A gente vai ficar um podcast inteiro. Mas, em primeiro lugar, é educação continuada. É você entender o que é o espectro autista. Mas eu penso, é o meio que você convive, Cláudia. Porque, vamos supor, a tua filha é engenheira, que a gente estava comentando até em off aqui. Eu não entendo engenharia, eu preciso de alguém que me auxilie para falar sobre uma obra. Nós não somos seres humanos, por mais letrados que você seja, que entenda de tudo. E eu tenho no meu consultório pessoas que são muito bem letradas e que demoraram muito para perceber os sinais do espectro autista nos filhos, não por negligência, mas porque não teve um pediatra que chegou e falou, olha, tem alguma coisa diferente aqui, ou até uma terapeuta, alguém na escola bem capacitado. Então nós, que, como você também faz aqui um podcast, nós somos agentes de transformação. E aí os pais têm que entender uma coisa, existe uma idade para fazer o diagnóstico, ok, mas quando você observa sinais e sintomas, é terapia para ontem. É para ontem. Então, eu posso fazer alguma coisa com uma criança de 8 meses? Posso. Eu posso sim. Eu posso já manter ela em observação? Eu posso com certeza absoluta, Glaucia. E você vê muito isso também, né? Exatamente. Então, esse é o ponto. Nós temos uma noção científica que com 2 anos o espectro ele estabiliza. É a partir dessa data, entre aspas, que a gente pode nivelar, por exemplo, o espectro autista, mas não dá para nivelar bem. Esse acho que é outro tema que a gente vai ter que entrar também, porque hoje o DSM-5 ele é muito subjetivo para o nivelamento. Eu já tive isso que você falou de questionamento, muita escola vindo para mim, eu não concordo com o teu nivelamento dessa criança. Ok? Eu não tenho problema em alguma pedagoga vir e falar, porque elas também estudam, eu tenho total humildade e falar, tá, mas por quê? Porque eu também vi essa criança 1 hora, vamos supor. Exatamente. Sabe? Você está lá na PAI, você vê ela por 30 minutos, 40 minutos, você não consegue ver ela de um contexto geral. Então, é muita conversa. Porque hoje nós não temos um exame, Cláudia, de imagem, um exame de sangue que vai mostrar para nós. Não tem. E aí o Brasil está nós temos hoje um sistema único que, graças a Deus, temos, porque dá muito acesso às pessoas, mas vamos supor, eu não tenho acesso a um teste genético. Não. A gente não vai conseguir. Em tese, né, Glaucia, a gente precisaria pedir quase genética para todo mundo. Não, e Mas o teste genético, ele precisaria ser na barriga já, né? Sim. Porque o primeiro caso de autismo que eu lembro, assim, que me chamou muita atenção, mas é porque eu trabalhava junto com um colega meu, éramos professores, e ele sofreu muito com o filho. Muito, porque tudo que o Arthur teve, a criança teve. E infeccionava muito, foi para o hospital, mas assim, uma luta. Ele era professor e a mulher ficou em função à maternidade. É difícil. Ele nunca melhorava.
E ele comentou assim, se tivesse algo para eu dizer para todas as famílias, eu diria, faça teste genético. Quando tá lá na barriga, quando a mulher tá gestante, tem certo mês, faça. Só que quem vai ter 2, 3 mil, depende, é muito caro. Então, isso, com certeza, é uma prioridade, uma política pública que precisa ser adotada, que precisa ter investimento. Só assim nós teríamos um pouco mais de clareza sobre as situações. Mas, voltando ao que o Diogo falou, essa observação e essa estimulação, nós fazemos através dos sinais de alertas. Sim. Então, eu como mãe, eu vejo lá minha criança tem isso e aquilo. Poxa, mas poderia estar dessa forma. Eu já posso pensar em como estimular. Com a pediatra, olha, ele tem esse atraso, o que você sugere que eu faça? Perfeito. Então, desde sempre, nós pais somos os terapeutas mais ativos, porque nós temos as crianças 100% conosco. Aí, quando vai para a escola, aí nós temos a parceria da escola, entende? Então, todos têm que trabalhar em função para que aquela criança se desenvolva. E é legal, Glau, levantar isso, Cláudia, para entender outro ponto que os pais têm que ficar de alerta, tá? Que é um ponto bem importante, é muito importante, na verdade. Que é assim, depois eu faço. Infelizmente, não funciona dessa maneira. Nós temos na nossa genética, a gente sabe isso, períodos estáveis e instáveis. O que é isso? A genética influencia, mas o ambiente também influencia muito. Então, nos períodos estáveis, a minha genética, ela praticamente vai mandar naquilo que eu sou. Nos períodos instáveis, eu tenho que aproveitar para colocar essa criança em terapia, porque é onde eu vou fazer a transformação. E, infelizmente, para a linguagem, eu tenho um período instável que vai até 4 anos de idade. Se eu perder fonoaudiologia naquele momento, eu vou melhorar, mas muito menos do que se eu desse para essa criança desde 1 ano de idade uma fono. Desde os 2 anos uma fono. E há um preconceito nisso. Total. Preconceito nisso, em buscar a fono nessa idade. Nessa idade. E ela vai brincar com meu filho? Ela vai fazer o quê? Mexer na linguinha dele? Isso é um preconceito muito grande. O profissional de fonoaudiologia, ele é essencial dentro do espectro. Essencial. E deveria ser ofertado muito mais dentro do SUS, ou então, né, eu digo no particular. Mas ainda falta profissional também. Falta muito. Eu comento porque, assim, o meu menino teve acesso, mas nós precisamos pagar para ter toda aquela parte do diagnóstico. Nós não fomos leigos e preconceituosos ao ponto de dizer assim, não, o Arthur tá tranquilo, deixa assim que um dia vai dar certo. Nós fomos, assim, mais abertos à situação. Mas nós temos colegas nossos, amigos, que, meu Deus, assim, não estimularam nada. Perderam totalmente essa estimulação precoce. E nós conseguimos ver o salto, a diferença do Arthur para outras crianças. Total. Você está falando sobre isso, né, Glória? A gente volta naquele assunto que a gente até iniciou da singularidade de cada pessoa. Primeiro que a gente vai tratar assim, né? Nós somos pessoas singulares. Somos diferentes. Graças a Deus, exatamente. Graças a Deus. E com o que tem a pessoa que tem o espectro autista não é diferente. Eles também têm as suas singularidades. E hoje, por incrível que pareça, eu estava vendo um vídeo de uma psicóloga falando da questão dos limites também para se colocar, né, nas crianças legal. E pessoas que têm o espectro autista, porque às vezes fica naquela máscara, né? Então, assim, é porque ele é assim, deixa ele fazer, porque ele não sabe, ou ela, né? E aí acaba também criando um pouco mimado de algumas formas. Então, eu tô falando assim porque tem 2 coisas aqui. Uma que é o colocar limite e a outra que é agora essa desinformação de dizer que é falta de chinelo. Vocês já ouviram falar nisso também, muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu acredito que o Dr. Diogo concorde comigo. Antes de ser autista, de estar dentro do espectro, são pessoas. Sem dúvida. São crianças, são adolescentes e são adultos. Sim. Então, nós precisamos ensiná-los que a sociedade ela não é tão bonita quanto parece, que a sociedade tem que incluir, tem que se adaptar, mas que eles também irão se adaptar à sociedade e que limite é necessário. Por exemplo, assim, o Arthur, ele tem TDAH, impulsivo e hiperativo. É difícil. O combinado de você não saber o que ele está pensando e eu olhar para ele e ele pular e eu filho, você pulou de onde não podia? 1000 pensamentos por minuto? 1000 pensamentos por minuto? Mas de isso chegar... não puxou a mãe. Esse aí... Não, mas a mãe pensa. A mil... Eu tenho TDAH, só falta o laudo. Só falta o laudo. Com certeza. Mas eu penso, nós brincamos, mas assim, o adulto ainda tem essa noção. E aí de olhar para o Arthur não encosta, de passar a mão numa pessoa, de chamar ele no canto e falar, filho, você tá no meio de muitas pessoas. E isso foi feio. Ninguém passa a mão em ninguém.
O corpo é da pessoa, então você não vai passar. Você vai olhar para ela e vai perguntar, quer um abraço? Porque isso é um limite que a minha criança precisa aprender para lá na adolescência ele entender o que eu falei. Então, do nada, ele passou a mão, deixa, porque ele tem toque. Não pode. Todo mundo tem que ter limite. E aí vem aquele pensamento, mas Glau, eu serei rígida. Tudo bem, ele é teu filho. Ele é autista? Ok, precisamos ver no que vamos ajudar. Mas limite é para todas as crianças. Eu tenho 2 crianças em casa. Eu trato as 2 da mesma forma. Uma tem mais dependência minha, tem mais limitações, a outra é super independente e é muito arretado por sinal, mas eu preciso equiparar eles e comentar, filho, isso foi certo, foi errado? Vem cá, vamos conversar. Tem cantinho do pensamento? Qual é a medida? Diálogo, né? Precisamos, eu acredito que o Dr. Diogo faça a mesma linha de pensamento. Sem dúvida. Porque senão, que ser humano estamos construindo? Não tem como. Isso é importante, Glau, também frisar, porque o que acontece, Cláudia, você vai ter que separar algumas coisas. É uma pessoa, como a Glau falou. E aí, quando você olha para a pessoa, você tem que entender o seguinte. Ele vai passar por infância, ele vai passar por pré-adolescência, ele vai passar por adolescência, vai entrar em fase adulta. Aquela mesma birra que uma criança tem, ele vai ter também, ela vai ter também. Aquela mesma dificuldade hormonal até, que a pré-adolescência vai trazer, a puberdade vai trazer, vai ter também. Exatamente. E aí as pessoas tratam o espectro autista como se ele fosse o espectro autista, dão para ele o rótulo de transtorno e esquecem. E aí eu tenho um problema dentro do consultório, Cláudia, que eu olho às vezes e falo assim, né? Às vezes vem para mim, tem que aumentar o remédio, é essa a demanda. E aí quando a criança vem, eu vejo que ela tem comportamentos de má educação realmente. Isso eu não estou culpando o pai e a mãe, mas você vê o seguinte, que é uma criança manipuladora, que faz barganha. Não é o espectro autista isso. Porque você tem inúmeras crianças que chegam lá que são muito queridas e que são espectro autista igual a ela. Só que os pais deram tanta liberdade e tanta falta de limite, inclusive isso é estudo. Tem uma corte japonesa que acompanhou várias crianças que mostrou que entre 15% e 20% a menos limites para crianças que têm transtornos. E isso gera problemas futuros para elas, porque como que elas vão se adaptar à sociedade? Se isso não fosse verdade, a escola só teria problema com os atípicos, e não é a realidade. Não, Quantas crianças típicas por aí estão dando um monte de problema na escola também? Sim. Por quê? Porque os pais não deram limites para as crianças típicas, igual não dão para as atípicas. Claro, uma criança que às vezes tem um cognitivo não tão adequado, não tão bom, ela vai ter uma dificuldade da Glau chegar lá e falar assim, olha, não pode fazer isso. Talvez você vai ter que repetir 15 vezes um comando, enquanto para outra 5. Mas ela vai aprender. Eu quero que essa criança aprenda. Quando eu falo isso para os pais, não é uma crítica, mas é um entendimento que eu quero que no futuro a gente fale o seguinte, cara, que bom que nós corrigimos com essa idade, porque hoje é uma pessoa que ela era um nível 2, mas ela é um adulto com característica nível 1. Ela conseguiu trabalhar, ela conseguiu ir para a faculdade, ela não vai ter, claro, a facilidade que outros têm para interação social, etc., mas é uma pessoa funcional. Ela consegue fazer as coisas dela. Perfeito. Agora, meu amigo, se você pega e joga ali, né? Você quer comer o que hoje, meu filhinho? Tá? Você tem filhinho, ali... né? É. Esse filhinho, tá. Eu vou cortar o doutor. Fica à vontade, fica à assim, vontade. Quando a gente fala filhinho, vamos dizer assim, amorosamente, é uma fala que a gente vai usar uma vez e outra. Porque a gente diz assim, oi filhinho, e ele fala, oi mãezinha, ok. É o gesto carinhoso. Mas quando estamos oferecendo as refeições, quando estamos colocando limites, quando estamos estabelecendo rotinas, quando estamos falando sobre afazeres diários, como por exemplo, colocar o calção, tirar a camiseta, virar, coisas simples que precisam ser aprendidas para eles se tornarem funcionais, sim. nós precisamos adaptar e entender para nós que esse mimimi vem dos pais. Com certeza. Que esse mimimi não é da criança. Então, quando olhamos assim, filhinho, tu consegue colocar o calção? Não, mamãe, eu coloco. Tu já tirou toda a independência daquela criança. Eu vou te dizer, Glau, não quero deixar triste que não é só com o espectro todos. autista. Tem É gente que faz todo isso mundo, com todo mundo. que é muito... Por isso que temos que ter em mente que são pessoas. E aí, Cláudia, uma dica, por exemplo, eu vi uma pedagoga que achei sensacional. Vamos supor, vai ter briga para colocar roupa, porque eles vão. Toda criança tem uma época que tem isso. A rigidez. A rigidez também. Então você pega, por exemplo, 3 ou 4 roupas que são adequadas para o tempo que nós temos agora, e você fala, olha, filho, você vai escolher entre as 4. Você não vai tirar o poder de escolha, não é uma pessoa carrasca, rígida, mas você vai limitar o poder de escolha. Ó, é isso ou isso. Você vai ter que comer a tua fruta, ponto final. Você vai escolher entre as frutas que nós temos aqui de opção. Vai ter que comer uma fruta agora.
Então, esse é um ponto. E aí você pega, o meu filho é seletivo. Será que ele é seletivo? Ou será que você está oferecendo só comidas hiperpalatáveis que daí também qualquer pessoa... Você já viu alguém viciado em brócolis, por exemplo, que fala assim, nossa, cara, hoje uma vontade de comer um pé de alface, um brócolis, né? Ninguém é... Ou você fala assim, eu troco facilmente... Um chocolate, um alface, alface! Ou eu pego assim, eu troco facilmente, Cláudia, uma coxinha ali cheia de catupiry por um pedaço de couve. Só que nós, na nossa consciência, falamos, cara, se eu repetir coxinha com catupiry todo dia, meu colesterol no final do ano, meu amigo, e o peso, né? O peso. E eles são a mesma coisa. São. Se você for lá, meu filho é seletivo, e você vai lá e oferece um pacote de salgadinho todos os dias, ele nunca vai comer uma fruta, por exemplo. Exato. E isso demanda tempo, demanda trabalho, paciência. Nisso eu me gabo, né? Porque eu digo para as minhas amigas, eu falo assim, nossa, o Arthur não é seletivo, ele come todas as saladas, come todas as frutas. Ai, como que você conseguiu isso? Eu brinco que eu seguia a risca. O protocolo. Não dormia. Não, e eu dormia. Eu fazia bem. marmitinha, congelava legumes. A minha família ficava meio louca, porque falava assim, Glau, você tá oferecendo sem sal, sem óleo, olha esses legumes ali. E eu colocava ele inteirinho, dava na boquinha, textura, e ele ia lá. É você que gosta, ele não sabe o que é isso ainda. Ele não sabe. O chocolate o Arthur comeu aos 2 anos. E perfeito, é isso aí. 2 anos. Eu fico tão feliz quando eu digo isso, Sim. porque hoje ele gosta com limite. E é um teu mérito isso. Não, e ele come o chocolate e diz assim, mãe, deu. E eu olho pra ele, yes, isso é conquista minha. Porque a nossa alimentação em casa é boa. Sim. Então eu preparo, olha só, eu vou comentar e eu ainda passei a receita, que é simples. Lasanha de abobrinha. Sabe o que é a lasanha de abobrinha para meus filhos? Abobrinha, tomate e queijo, abobrinha, tomate e queijo. Eles me pedem 2 vezes a semana. E o Valentinho menor não comia tomate. É um ratatouille. E eu pensando comigo, como eu farei esse menino comer tomate e salada? E aí na escola não comia salada. Fiz a dita cuja lasanha. Aí às vezes ele diz, mamãe, tu foi no mercado e comprou abobrinha? Eu digo, o que você quer? Lasanha da abobrinha. Eu fico pensando, meu Deus, é simples. Mas eu acho que é esse cuidado, né, Glau? É esse fazer que o filho também... E o filho sente que você está naquele momento para ele. Mamãe, Sim. você comprou, você vai fazer. Eu fico muito porque feliz quando me tem pedem. essa ligação também. A conversa tá muito boa, mas chegou a horinha do café. Foca no café junto com o Mig. A gente vai experimentar hoje um bolo de chocolate e também bolinhas de queijo, mas a massa é feita com batata doce. Vocês já comeram? Bom, se não, vão lá comprar, vão experimentar, porque a gente vai comer agora. Foca no café, foca no Mig. Doutor Diogo Iglau, a gente tem ainda na nossa sociedade muito julgamento, né? Hoje ainda mais com as redes sociais, né? Que eles chamam de juízes do Facebook, né? Uau! As donas da verdade. Eu vou começar contando uma história minha e aí eu quero perguntar para Glau qual foi e pro doutor, enquanto especialista nessa área, o que já ouviu de pior. Claro. Então, o meu sobrinho, hoje ele tem 40 anos, ele tem o espectro autista, né? E só que o caso dele, doutor, foi exatamente de atraso no parto. Então faltou oxigênio no momento do parto e ele, né, hoje ele tem essa dificuldade cognitiva, né? E ele tem uma protuberância na gengiva, que ele tem, né, um pouquinho de dificuldade para fechar a boca, inclusive porque... E minha irmã nunca quis operar, porque ela é muito medrosa. Ai, porque daí vai que acontece alguma coisa, deixa assim. Só que se deixa assim, ele tem 40 anos, agora que não vai fazer mais mesmo. E eu, quando ele nasceu, eu tinha 14 anos de idade, né? E olha, doutor Iglau, eu muitas vezes eu puxei briga na rua. Não façam isso em casa, mas eu puxei porque quando eu passava com ele na rua, as pessoas riam dele. Porque ele tinha essa protuberância, porque, né, o comportamento dele era diferente. Então, a fisionomia dele. E riam. Isso assim, eu passeando com ele, aí eu falo, do que você tá rindo? Né? Porque ele nem via, para falar a verdade, ele nem via. Então, tem ainda, né, os estereótipos, né? Porque algumas crianças vão apresentar algumas diferenças e outras não,
né? No caso dele, você olha para ele e você vai perceber que ele tem alguma coisa diferente, né? Sim. E as pessoas, inclusive, riam. Aí, Glau, eu quero perguntar para você, como mãe, qual experiência ruim que você passou, assim, que te marcou? E Dr. Diogo também, porque ouve, né? Muitas histórias também deve ter ouvido nesse sentido de muito. alguém passar. Por isso que eu comecei falando da situação que eu Então. ficava. Eu chorava. Depois que passava isso, eu chorava muito. É porque desestabiliza. Uhum. Eu acho que a minha cara, e o levantar a sobrancelha, as pessoas me olharem, nunca foi assim de julgamento e olhar, nossa, ela é uma mãe diferente, o Arthur é diferente. Não sei se eu não me permitia, se as pessoas me olhavam de uma forma. Não consigo explicar. Mas o que aconteceu me deixou muito abalada ao ponto de eu ter que levantar e assim quase que descer do salto. Foi numa formatura que nós fomos, porque o Arthur ele tem sensibilidade auditiva. Ele nunca aceitou fazer o uso do abafador, mas agora, recentemente, numa experiência que nós tivemos numa igreja, depois do louvor ali, incomodou tanto, eu falei, filho, olha só, a professora lá trouxe e ele colocou, ele se sentiu calmo. Porque em todas as festas, formatura, ele é o que dança, é o que pula, é o que faz bagunça. Do nada, ele se afasta. Quando ele se afasta, é perceptível que ele está com algum desconforto. Então, ele vai no final do salão, no final do espaço, e lá ele fica. E ele tinha uma estereotipia e, assim, um estique de reunir cadeira, mas muita cadeira para fazer carro, fazer ônibus, cercar e convidar alguém para ir. Quando era uma adolescente, algo nesse sentido, ela sempre topava e eu já estava lá. Ó, ele quer que você brinque e você sente, ele é um motorista, mas não é nada demais. E se não quiser, tudo bem, diz para ele, ó, eu não posso, estou ocupado. E ele foi fazer isso com uma adulta. Uma mulher, assim, no salto, numa, assim, O que não quer dizer nada. meu Deus, mas uma pessoa muito bem arrumada, provavelmente muito bem polida, assim, muito polida. E ele foi fazer, a pessoa puxou o braço, assim, violentamente. E olhou, o que que é isso, menino? Aí eu levantei. E aí o Danilo no lado, só, calma. O Eu Danilo olhei, é seu marido. isso. Eu olhei pra ela e falei, o que você fez? Falei, meu filho tentou te dar um abraço e te chamar pra brincar. Ela olhou, ui, tacou a mão assim. Eu falei, nunca mais. Aí eu olhei pro Arthur, Arthur, tem que ter limite. Você viu o que a moça fez? Ela foi mal educada. Ela puxou, ela poderia ter te machucado. A guria se fechou no casulo dela, foi pra frente do salão e ela não me via. Sabe, ela me bloqueou. Aquilo pra mim foi frustrante, porque eu nunca passei preconceito com o Arthur, nunca assim ficaram chacota. Ele é agitado, ele tem os dias mais, né, fáceis e outros não, mas aquele momento eu só levantei, eu falei, eu preciso ser a leoa que o meu filho precisa ter, que é mostrar para a sociedade que esse não é o jeito que a sociedade tem que acolher. Porque no meio de um salão, de um espaço onde eu sei que o meu filho pode ir e deve frequentar, as crianças, quando permitida pela idade, deve frequentar, não pode ficar em casa, ela deveria ter a sensibilidade de ver, ou então olhar para ele e falar, estou ocupada, não posso, mas nunca violentamente. Gente, Aquilo uma me criança, pegou. primeiro Uma que é uma criança, criança. sim. E ele tinha Sabe 5 isso, anos. né? Eu digo assim, e o Criança sorriso faz. dele é tão, sabe, o sorriso dele é tão verdadeiro. Eu, se fosse o outro lado, eu já ficaria contagiada Primeiro pelo que é uma sorriso. criança. E aí ele só olhou e ele se fechou. Eu falei, não, filho, continua. Uhum. Continue. E expliquei pra ele. Então, isso foi o que mais me chamou até hoje. Doutor Diogo, no consultório, qual é o maior mito que o doutor ainda tem que combater? Ah, muitos, Cláudio. Muitos, eu não sei nem. Muitos. Não, Porque, os mitos infelizmente, não é incomum ainda a mãe aceitar o pai não, o pai aceitar a mãe não. uma mãe solteira, né? Também. Isso é muito comum. Como a mãe solteira não Eu entendi. tenho vários casais que se separaram, foram embora. Abandono, descobre o autismo, a mãe O pai vai. geralmente, né? Sempre a mãe que Exatamente. fica, aceita tudo e o pai vai embora. Uhum. Eu tive alguns casos ali, Glau, que me marcaram, que eu até não dou muitos detalhes porque pode identificar as pessoas, Sim. mas são questões do tipo, Cláudia, que o pai não aceita ou a mãe não aceita. Eu tive um caso recente, por exemplo, de um menino que homem já, com quase 40 anos, foi quando o pai e a irmã buscaram ajuda, porque a mãe nunca aceitou o diagnóstico dele. Imagina 40 anos, quanto perdeu. Exato, e quando a mãe faleceu foi quando o pai falou, não, tá na hora de eu buscar ajuda nesse... Isso é triste. Então, isso é muito triste. Claro que hoje nós temos muito mais informação. Eu já tive mães
se dirigindo, até gaguejo um pouco, porque eu lembro de cenas que foram bizarras pra mim, desculpe o termo, mas é isso mesmo, de mães xingando o filho na minha frente, tá? De chegar a um ponto de quase dizer pra mãe, olha, pega os papéis de adoção, coloca ele pra adoção, Exato. sabe? Ou Se você não então, tem esse aceitamento, é difícil, né? olhando com nojo Também, pra também, criança como se sabe? fosse um animal e olhando assim, sabe com aquela cara, você consegue reconhecer e aquilo dói na alma. Dói na E alma. aí mitos, Cláudia, por exemplo, o meu filho é mais inteligente que todo mundo, não é a realidade, infelizmente. Quase 70% do espectro autista eles têm ou QIs normais ou déficits intelectuais. Lembrando bem para as pessoas, o QI não determina nada. Hoje nós temos um outro, não é um preconceito, mas é uma tentativa de elitização social de pessoas que são diagnosticadas com outras habilidades. E que daí elas se acham melhores do que os outros. Não, você não é melhor do que o outro. Você não é melhor do que ninguém. Você apenas tem um número a mais do que o outro. Tem vários estudos, Cláudia, vindo da década passada, vários, 50 anos atrás. Nos Estados Unidos eles achavam o seguinte, que o QI iria determinar os novos líderes. E quando eles começaram a acompanhar essas pessoas, isso não foi a realidade. As pessoas que tinham QI elevado tiveram tantas dificuldades quanto as pessoas com QIs normais, e não foram as pessoas que mais tiveram sucesso na vida. Portanto, calma lá, tá? Você tem muito o que evoluir. Então, esses mitos, eles acabam vindo e incorporando para as pessoas. O que os pais não podem deixar de enxergar são os problemas que os filhos têm, tanto os típicos quanto os atípicos. Porque, às vezes, o pai e a mãe incorporam aquele problema e se voltam contra a sociedade. Não, meu filho não tem isso. Meu filho não é assim. Briga com a professora, briga com a escola, com o médico, sabe? Eu enfrento muito isso com mãe de dependente químico, por exemplo. Que ela chega numa hora que eu acho que ela tá tão cansada de lutar contra essa dependência química do filho, que ela se volta contra o mundo. Não é o mundo que não aceita o meu filho assim, ele não é tão ruim quanto dizem. Exato. Tá? E aí, não assim. É nem culpa dela, não é culpa dela. Ela cansou. Ela cansou. Ela precisa ser cuidada. E quando você fala do espectro autista, a Glau colocou uma coisa muito legal, que é assim, ensinar para eles como conviver na sociedade. Eu não creio que o ser humano ele vai evoluir, Cláudia, a ponto de conseguir incluir todo mundo. Eu não creio nisso. Isso, infelizmente, é uma realidade que eu tirei muito de cena. Sim. Mas, por exemplo, você está numa festa. Cara, uma festa é para você dançar, é para você se divertir, não é para você brigar com uma criança. Agora, vamos supor, se essa mesma mulher estivesse numa biblioteca da universidade tendo que fazer um trabalho muito importante, não justificaria a agressividade dela. Mas ela teria o direito de falar, por favor, consegue retirar a criança daqui que eu estou tentando me concentrar para um trabalho importante? Eu acho que ninguém falaria não. Exato. E eu penso que esse é o grande problema. Por que uma pessoa vai perder tempo, Cláudia, falando do teu peso, falando da tua aparência? Isso é cruel, isso é uma coisa cruel. Ninguém tá nem aí para a opinião que você tem sobre como eu pareço, como eu não pareço, sabe? Exato. Eu sei porque eu já passei por muito bullying na minha vida, eu já sofri muito bullying. Eu também sofri muito. E eu entendo, eu tava em épocas muito ruins da minha vida, sabe? E o quanto que isso me prejudicou, o quanto isso me deixou para baixo, me deixou deprimido. Então, uma dica que eu dou para todos os pais, se querem focar em uma coisa, a gente tá na foca na causa, foi um trocadilho legal ali. Foquem em criar autoestima nos filhos de vocês. Coloque eles para tocar um instrumento, porque isso é uma vitória, dá para eles uma noção de valor, uma arte marcial, um esporte. Eu gosto muito do jiu-jitsu, então, nossa, dá uma noção de hierarquia, dá uma noção de você ter valor, de respeito, mesmo na desvantagem. Pertencimento ao grupo. Pertencimento. Nossa, o jiu-jitsu é fenomenal, porque o bulinador... Esse meu filho faz, esse meu sobrinho faz. Não, e isso é muito legal, Cláudia, porque o bulinador, ele é covarde. Ele vai em cima da fraqueza da pessoa. Exato. Ele não vai em cima de pessoas fortes, tá? Porque são pessoas que não valem nada. Desculpe o termo, mas eu me irrito com isso, porque para mim é uma falta de caráter. Exato. É verdade. É uma falta de caráter. Então é uma pessoa que ela se aproveita da tua fraqueza para ir atrás da tua fraqueza. E parece que ela percebe quando você está se sentindo mal e aí cutuca um pouco mais na ferida. E é o que muitos estão enfrentando. Isso o Diogo comenta, o Dr. Diogo comenta que lá na adolescência eu sofri bullying porque eu me sentia mais gordinha. As minhas amigas tinham o corpo mais bonito e tudo mais. E eu era muito de jogar bola, de todos os esportes eu participava, tudo. Então eu trazia as medalhas para a escola. Mas o meu corpo, né, não era bonito. E eu gostava de vestir calçãozão, camisetona, porque era confortável para jogar bola. E tudo bem. E os meninos me chamavam o tempo todo para jogar. Então, assim, Glau,
vai jogar no meu time. Gente, eu adorava ser escalada pro time, porque eu era a primeira a ser escalada. Só que nisso veio muito preconceito. E eu comecei a forçar vômito. Vômito. Colocava a comida e ela voltava. Chegou no ponto que ficou tão fácil essa comida voltar que tudo que chegava no meu estômago caía. Então, imagine o caso de eu desenvolver uma bulimia, desenvolver qualquer outro problema. Hoje eu tenho gastrite. E eu tenho certeza que a gastrite é da minha adolescência. Mas claro que eu compreendi, eu aprendi a lidar. Tive muitos professores parceiros. Tive um inspetor que sempre falava, assim, me levantava, autoestima. Então, isso não me deixou afundar. Me serve de exemplo hoje. Eu comento com as famílias, comento com as meninas, com todo mundo, porque nós precisamos aprender a sair disso. Mas viver no problema é um problema. É muito difícil. É um problema. É difícil. Então, quando nós olhamos assim, o Arthur comentando de mito, né? Eu, quando ouço do Arthur, eu fico feliz e ao mesmo tempo triste. De, por exemplo, assim, o Arthur não parece ser autista. Eu não quero que se pareça. Ele é o espectro. Ele está dentro do espectro. Eu não quero que se pareça, eu não quero o coitadinho do meu filho. Eu quero que olhem para ele e digam, nossa, que criança maravilhosa. Olha, tá indo bem na escola. Ele bagunçou, fez isso, mas ele precisa, né, mudar. Eu vou saber chegar nele, vou levar para o terapeuta, vou poder auxiliar. Mas é perder essa ideia de que é coitadinho, de que não pode fazer isso, não pode jogar bola, participar em jogos. Não, A gente não fez existe. um post, né, no Foca na Causa, no Instagram, Maravilhoso. sobre essa questão do, você não parece autista, né? A minha filha estava com Covid agora, foi ano passado. A gente foi, inclusive, lá em Curitiba, num posto perto da casa dela. O cara olhou pra cara dela e disse, você não parece que tá com doente. Aí a gente saiu dali, foi pra UPA e ela foi diagnosticada com Covid. E aí que tá, Cláudia. Olhou pra cara e disse que ela não estava com cara de doente. E a adaptação que a Glau coloca não é vantagem. Não. É apenas você que tentar levar eles pra normalidade. Exato. Então, assim, eu vou adaptar a escola, não para eles levarem vantagem na escola. Eu quero que eles aprendam ciências, matemática, português, como todo mundo vai ter esse direito. Claro que eles vão ter vitórias que os outros não precisam, no sentido, às vezes uma criança vai ser muito social e beleza, o pai não teve que se esforçar para isso. Quem está no espectro, não. Agora, você vai ter que deixar essa criança, esse jovem, para viver na sociedade, para ir para a normalidade. Isso que é o mais legal. Então, a adaptação, não entendam como uma vantagem, como uma coisa assim, eu estou dando para eles um prêmio. Não. Não é isso. Não podemos nem entender como isso. E voltando, o doutor Diogo falando das altas habilidades ali, né, que o doutor tinha comentado, tem uma coisa que até um amigo meu que é filósofo, é o Clécio Mocelin, uma vez ele falou assim, Cláudia, tem uma coisa que diferencia as pessoas e que dinheiro nenhum no mundo compra, que é a força de vontade. Sem dúvida, mas sem dúvida. Então, viável. Isso é uma verdade. Até eu dar um abraço para ele, que ele sempre assiste, Foca na Causa. Um grande abraço. É um grande abraço, porque ele tem razão, né? Tem uma coisa que a gente tem, que é essa força de vontade de sair lá do problema que você está envolvido, ver de uma forma também diferente, porque você tem esse olhar, né? O meu filho sempre disse para mim, mãe, é uma escolha, você ficar alegre ou você ficar triste. Exatamente. É uma escolha. É uma escolha. Né? Instruir seu filho, segurar como se fosse uma proteção, ir lá na frente e enfrentar as barreiras e os problemas. E assim, que fique muito claro para todas as mães, todos que estão nos assistindo, não é fácil. Não é. Em nenhum momento estamos falando que a maternidade é fácil, que a minha vivência é igual a todas, não, pelo contrário, não estamos desmerecendo nenhuma maternidade, nem o luto de quem passa, nem o enfrentamento de todas as situações. Isso é importante dizer, porque os júris da verdade do Instagram e Facebook, muitas vezes eles pegam um trecho e colocam, meu Deus, mas então quer dizer que eu tô vivendo uma mentira? Não, gente, claro que não é. Mas tem sinais, tem alertas, tem situações que precisam ser levadas a sério. Que a gente falou aqui, né? São recortes, né? A gente tem singularidades. Então, hoje ainda eu tava falando com uma pessoa e falei, gente, filho não vem com manual. Né? E graças a Deus, Cláudia, porque às vezes essa pessoa vem para transformar a tua vida e mostrar coisas que você não teria visto. Sempre assim. Eu ressignifiquei tanto na minha vida que eu vejo assim, meu Deus, mas eu amo olhar com as lentes dele. Não, é outra Nossa, outra é a versão que eu olho pra ele e ele diz, mãe, eu te amo todo dia. E eu digo pra ele, eu também
te amo, filho, você é maravilhoso. Ai, mãe, você é uma princesa. Gente, Não tem. Eu acho que a Glau gosta de ouvir que ela é princesa. Eu acho que, olha aí, Arthur. eu estou ensinando. Arthur, olha, eu acho que é o contrário. Não é ela que mima o Arthur, é o Arthur que tá mimando. Eu falo pra ele, filho, você é um príncipe. Aí às vezes ele olha, você é a princesa Fiona? Eu falei, eu sou, porque eu amo o filme de Shrek. Gente, nós poderíamos ficar aqui falando até Olha, amanhã, né? Mas pra gente, né, tem que ter um tempo aqui pra gente fazer o podcast. Com certeza. Então agora, essa câmera aqui, vamos começar pela Glau? Pode ser. Para deixar a tua mensagem pros focados na inclusão hoje. Vamos lá, então. A mensagem que eu deixo é entender que o autismo ele não pode deixar essa família exclusa da sociedade, não pode limitar sonhos, não pode dar barreiras que não sejam ultrapassadas. Constância, muito amor e paciência. Se precisar ensinar 100.000 vezes, ensina, porque ele vai fazer. E deixar convites também. O mês de abril nós estamos preparando muitas atividades, mas atividades assim com muito carinho. No dia 13 agora nós teremos o Cinema Azul, que é para todos os autistas, seus familiares, mãe, pai e irmãos, mas é um momento para socializar, para comemorar, e é um projeto que vai se estender até dezembro. Então, o cinema estará vivo durante este ano 2026. Dia 25 também teremos um piquenique para todos que se sentirem confortáveis e à vontade. Será no seminário. São ações que fazemos porque acreditamos na sociedade, mas acreditamos que nós somos agentes transformadores. Então, se mãe, pai, você estiver me ouvindo, precisa fazer valer o amor que tu tem pelos seus filhos, que é levá-lo em todas as situações e fazer eles viver as mais extraordinárias experiências. E vou deixar também o @ da AMA, que eu gostaria muito que vocês seguissem. Se tiverem dúvidas, pode me chamar, pode chamar a AMA também, que é @AMMA.TEA-MAFRA e a rede de apoio Famílias Unidas pelo TEA. Exatamente como falei, muito obrigada por ter nos acompanhado e se tiver qualquer sugestão, por gentileza, nos mande. Sua vez, doutor Diogo. Vamos lá. Fala pros focados na inclusão. Primeiramente, obrigado, Cláudia, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Glau. Foi muito legal conversar com vocês, um prazer enorme. E para você que hoje enfrenta todas essas questões do espectro autista, o recado que eu deixo é: tenha paciência, tenha calma, eles vão chegar lá. Sempre há o que melhorar, sempre há o que ganhar. Nós entendemos todas as batalhas, não são batalhas fáceis, e nós temos muito carinho, muito amor pelo trabalho que todo mundo faz. E nós temos também essa noção da dificuldade. Então tenham muita calma, porque vão ter períodos muito bons, períodos não tão bons assim, são altos e baixos, né, Glau? Isso dali acontece muito, mas vocês vão vencer. Se alguma fala faz com que vocês se sintam culpados ou culpadas, tirem isso da mente. Essas falas são para que a gente nos coloque no prumo muitas vezes. Eu já passei por várias pessoas que já me disseram: Diogo, vai por esse caminho e não por aquele, você está errando nisso, naquilo. Então o nosso poder de ofensa ele tem que diminuir. Eu sei que muitas vezes vocês entendem isso como uma coisa ruim, nossa, estou fazendo tudo errado, mas não. Vocês fazem o possível. Pai e mãe são pessoas como todas as outras, mas busquem as informações. Eu estou à disposição de todos para que vocês também, quando tiver convites para me convidarem para falar sobre espectro autista, eu gosto de falar sobre isso. Eu amo, na verdade, falar sobre isso. O meu mestrado foi sobre TDAH também, então eu gosto de transtornos em si, e eu vejo como às vezes uma fala de 15 minutos, de 20 minutos, uma palavra que você coloca já muda tudo, Glau. Exato. E isso que é o nosso grande objetivo. Nós queremos que hoje o espectro autista seja visto como uma adaptação, não como uma doença, como você falou, e não como pessoas que merecem ficar no escanteio da sociedade. Nem a gente quer, nem como uma sentença, nem para pai nem para mãe, inclusive. Então, nosso grande abraço a todos vocês. Mais uma vez, obrigado pelo podcast. Obrigada, Cláudia. E esperamos que consigamos falar mais ainda sobre isso, Cláudia. Com certeza, o mês de abril todo é aberto para falar sobre a inclusão, né? Para falar sobre o espectro autista, porque é um mês de conscientização. Então, esse mês a gente abre o Foca na Causa para isso. Exato. Gente, esse conteúdo com certeza vai ser importante para alguém que você conhece. Então, compartilha, comenta, ajuda o canal a chegar em muito mais pessoas. Eu quero agradecer ao Dr. Diogo, a Glau, por terem vindo, aceitado esse convite e ter prestado uma homenagem, que eu digo, Foca na Inclusão aqui. Gente, não percam o episódio. O
O próximo episódio também vai estar muito legal. É o Foca na Inclusão agora, no mês de abril. Até a próxima. Tchau. Obrigado, até mais. Valeu.